A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, mais uma vez queremos desejar a você um bom dia. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe sempre a sua família em Cristo. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina, que acontece todos os domingos aqui na Tarobá a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas. Você é sempre nosso convidado para juntos tomarmos esse cafezinho de domingo e batermos um papo meditando nas Escrituras, na Palavra de Deus e em temas que nós acreditamos ser importante para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nos trazer por meio da sua palavra. Queremos sempre agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de juntos, eu, Glênio, tudo bom, Glênio? Pela graça de Deus. Pela graça do Senhor, podemos estar juntos aqui nessa comunhão dada pelo Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, para que a gente possa ser edificado mutuamente. Gostaria de convidar você que nos assiste a fazer parte desse programa como um incentivador, um colaborador, alguém que se envolve com este programa no sentido de que outras pessoas possam ter acesso às palavras ministradas nesse programa. Você pode ser um instrumento também da graça de Deus, postando esses programas nas redes sociais de vocês, indicando o programa para as pessoas que vocês amam. É muito bom, num mundo tão agitado, a gente poder parar um pouquinho, tomar um café e começar o nosso dia meditando na Palavra de Deus e recebendo de Deus o seu maná. Que você possa ser também um instrumento dessa palavra para outras pessoas. Bom, hoje nós queremos falar um pouco sobre a covardia e quais as implicações disso para a nossa vida e o que a Palavra de Deus tem para nos dizer. Por causa disso, nós vamos para aquela rápida narração e logo em seguida nós começamos a bater um papinho aqui, tomando um cafezinho, junto com vocês e meditando na Palavra de Deus. Passe uma manteiguinha no pão aí, um cafezinho bem quentinho e vamos juntos. Ao final do último livro da Bíblia, encontramos uma lista daqueles que serão finalmente condenados. Curiosamente, o primeiro tipo de condenado a ser citado são os covardes. À primeira vista, condenar um covarde, ou seja, um medroso, pode parecer radicalismo religioso, ou até um ato de total ausência de misericórdia. Quando vemos Jesus tratar com os medrosos, ele os pergunta: "Por que temeis, homens de pouca fé?" O que a fé tem a ver com o medo e a covardia? Por que os medrosos não entrarão no reino de Deus? Fique tranquilo, não tema, passe um cafezinho e junte-se a nós. Pois é, estamos de volta agora para pensar direto no tema, né, Glênio? Tudo bem? Perfeitamente. A gente estava até brincando aqui um pouco. Alguém já disse que o medo serve para alguma coisa, mas a covardia não. Né? E como falou na narração o Ber, a gente pode perceber que há uma certa palavra contundente em relação à covardia, né, Glênio? Uhum. Mas o que vem a ser covardia? Do que Deus está falando? Por que essa palavra tão dura, tão firme em relação a isso? Existe palavras diferentes para medo é phobos, né? Temor. A covardia, no grego, tem outro sentido. É deilia. Ela não tem a mesma característica do medo. Medo todos nós temos. Existe um medo que é positivo e há um medo
que é negativo. Mas o medo foi o primeiro sentimento pós-pecado. A Bíblia diz que, havendo o casal comido da árvore, abriram-se os olhos e, percebendo que estavam nus, tiveram medo. Se esconderam. Há um medo absolutamente natural. O que intriga é as pernas, porque enquanto que o medroso, o que tem medo, ele pensa e vê a coisa, o covarde foge. Ele cai fora da história. A coragem, por exemplo, não é a ausência de medo, é o domínio do medo por uma força maior. Diante de uma família que está sendo atacada, minha família está sendo atacada, e entra um ladrão, né? E eu reajo, não é sem medo, mas por um bem maior eu enfrento, porque tem aqui uma relação. Agora, a covardia não. Diante da circunstância, o sujeito dá no pé. O covarde é alguém que foge das circunstâncias. Ele não enfrenta o problema. Ele se esconde. Ele se esconde. Ele realmente deserta. Ele sai de cena. O covarde, ele não se expõe. Por isso que no texto o B fez uma analogia de que como é que Jesus fala não temas, por exemplo, e a Bíblia diz isto cerca de 366 vezes, parece que para cada dia do ano, ela dizendo, porque nós somos muito atacados pelos nossos medos. Agora, o medo, ele é de certo modo, uma característica de falta de fé. De certo modo, eu só temo porque eu não confio. E eu não confio porque eu quero estar no controle, aí eu tenho medo. Neste caso, quando nós nos depositamos no Senhor e confiamos nele, não é que o medo desapareça, é que nós temos agora quem suporte. Não somos mais refém de uma estrutura que paralisa. Esta crise, quem vai suportar esta crise é o Onipotente. E aí nós enfrentamos a circunstância. Agora, o covarde, ele quando ele vê o problema, ele simplesmente cai fora. Será que essa estrutura ela não é tão maligna? Porque ela acaba por manifestar tudo aquilo que tem a ver num espírito que é anticruz, ou seja, o estado de covardia, ele nasce primeiro de um processo de medo, como você está dizendo, né? Tem o medo, e ele é então a reação a esse medo. O que você vai fazer com esse medo? Você pode então, sustentado por essa força maior, caminhar em direção daquilo, ou você pode então fugir, que seria o ato de covardia, com o sentido de salvar a si mesmo, de autopreservação. E isto vai contra ao espírito do Cristo crucificado, que se deu a esse momento. Seria por isso que talvez a palavra de Deus seja tão incisiva nesta questão da covardia? Ela fere o princípio da cruz? Acredito sim que aí esteja uma realidade muito significativa. Aquilo que eu tenho, que eu me envolvo de verdade, eu enfrento qualquer circunstância, qualquer dificuldade, porque existe um relacionamento maior. O amor de Deus, o bem-estar das pessoas, a
a relação que nós temos com a nossa própria pátria, o soldado que se dá para a defesa dos seus direitos, todos eles têm medo, mas eles enfrentam. Mas o covarde, ele vê a circunstância e ele foge para se preservar. Em última análise, ele é um egoísta. Certamente, ele está pensando só em si e ele não vê a alternativa do poder de Deus na vida dele. Ele não vê que Deus possa fazer a diferença. Então, ele é uma pessoa refém da sua própria estrutura. E João Calvino, por exemplo, diz assim: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacado e continuasse em silêncio sem dizer nada. Isso é covardia. Eu fico paralisado. Não. Mesmo que eu não tenha a competência de contra-argumentar com estes gigantes do pensamento, eu vou como Davi. A diferença, por exemplo, entre Davi e Saul com o gigante Golias é que Saul estava vendo as suas possibilidades e vendo que o gigante era muito grande e ele se acovardou. Ele se acovardou. Aí Davi, ele todo o seu exército. E tinha um exército. Agora, como era uma espécie de MMA, era uma luta de dois que tinham que decidir pelo exército, ficava mais fácil até para preservar as vidas, o Saul cai fora da história, se acovardou. Agora, o Davi, ele também teve medo. O gigante tinha 2 metros e tanto de altura. Ele era um tampa. Mas Davi, ele não foi lutar com o gigante na base da sua capacidade. Ele via que havia um Deus. Tanto é que tem certos detalhes, né? Ele tentou vestir a roupa de Saul, mas a roupa de Saul era alto, Davi não era tão alto, ficou desengonçada nele. E ele então se desveste daquilo e se reveste da confiança em Deus. E ele vai até um riacho e apanha 5 pedras. Isso é muito enigmático para mim, é significativo, porque 5 é o número da graça na Bíblia. E ele apanha aquilo, põe no seu embornal e vai para o gigante. E o gigante o afronta, dizendo: você vem aqui pedra e pau, lutar comigo com um pedaço de pau, com pedra, com coisa. Eu não sou cachorro. E o Davi disse: não, eu não venho a você com essa pretensão, não. Eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. Então aqui está o covarde e o corajoso. Não é que Davi fosse um super-homem, um He-Man, um Homem-Aranha. Não é nada disso. Davi era um homem que, como todos os outros homens, a não ser que ele fosse um doente mental, um psicopata, mas isso não mostra na Bíblia. Ele vai e enfrenta com coragem aquele gigante e a pedra foi certeira. Alguém já disse de modo jocoso que Davi pensou de forma diferente. Não é que o gigante é grande, é que o alvo é muito grande para eu errar. Mas ele não estava indo nesse propósito, ele estava indo na confiança em Deus. Então nós podemos dizer que o covarde é aquele que não confia em Deus. É aquele que pensa de Deus o mesmo pensamento que tem de si mesmo. Que a serpente sugeriu a Adão e Eva e eles acreditaram, ou seja, Deus é um canalha, vai me deixar na mão. Na mão. Então, e eu, para me safar disso, vou cair fora. Ainda que isso implique em malefício para muita gente. Por isso que eu acredito que a palavra de Deus esteja dizendo aí que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Seria o mesmo que dizer que os incrédulos.
É que os incrédulos, que é aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não confiam no Senhor. Estes não podem entrar nesse reino, que a porta dele é a porta da confiança, da fé. Então eles são os timoratos que vão embora, que vão fugindo, porque eles não têm nenhuma condição de enfrentar a crise na dependência de Deus. Eu não sei aí como é que está a sua vida, eu não sei quais são os gigantes que têm se apresentado diante de você. A única coisa que eu tenho para te dizer é que Deus tem uma palavra e Deus tem um caráter. E a luta não é para você. A luta não está na dependência das suas possibilidades, capacidades, mas está no fato de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te dê essa graça. Sobre isso nós queremos focar um pouquinho mais a partir da palavra, para dar esse sustento do que as Escrituras nos diz, nos traz, diante das adversidades da vida, e como nós devemos encará-las. Por isso, fique com a gente, logo em seguida a gente volta já com o texto das Escrituras para meditar com vocês. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de fuga diante das circunstâncias. Deus não nos deu um espírito que nós, quando enfrentarmos os problemas, vamos nos esconder em alguma moita qualquer para fugir da realidade. Ele nos deu um espírito de poder. Não é o poder do He-Man, não é o poder de Grayskull, não é o poder da força humana, é o poder da dependência de Deus. E este poder vem acoplado ao amor. Porque um poder sem amor, ele é despotismo. Ele é uma atitude ditatorial. Mas é o poder que vem regado com amor. E este amor também, ele vem dentro de uma classificação que a Bíblia chama de moderação. Não é uma coisa exagerada, sufocante, mas é uma realidade de colocar equilíbrio na balança. Então você vê o seguinte: neste mundo em crise, onde nós somos reféns nas nossas casas, dos assaltantes,
dos ladrões. Nós podemos viver com tanta paura, com tanto medo e nos acovardamos diante das injustiças sociais, diante desses governos anárquicos moralmente falando. Muitas vezes nós ficamos acovardados e é preciso tomar posições. E Deus não nos deu esse espírito de covardia. O apóstolo Paulo também diz: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez amedrontados, acovardados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu faço parte de um grupo seleto daqueles que já venceram a morte ao receberem Jesus Cristo. Porque uma das coisas que leva a essa covardia é o medo da morte. A Bíblia diz que Deus nos livrou em Cristo Jesus desse medo da morte. Não é que nós não tenhamos o senso de preservação das nossas vidas, mas é que há valores que nos faz sair da toca e enfrentar estas realidades. Então, nós não recebemos espírito de covardia, nem espírito de escravidão, para vivermos amedrontados. Nós recebemos o Espírito de Deus, que é de poder, de amor e de moderação. Eu gosto dessa palavra de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos, já no finalzinho ali, no frigir dos ovos, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Aí ele usa a palavra: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem se acovarde, nem fique aí como que paralíticos emocionais. Eu creio, queridos, que nós, como cristãos neste mundo, podemos suportar as crises, as perseguições, as dores, as lutas, as dificuldades, a violência, só confiados na suficiência de Deus. Por isso Nero tinha aquela quase que um estresse que ele dava, uma espécie de piti que ele dava quando ele via os cristãos sendo queimados. Ele tinha um anel muito grande, com um brilhante extraordinário. Naquele tempo não havia essas lentes que nós temos hoje. Ele colocava aquilo para enxergar os cristãos na arena, para aumentar a dimensão. E vendo eles sendo queimados ou sendo devorados pelas feras, e eles cantando, e ele xingava e dizia: isso é uma outra espécie, isso é uma outra realidade, esses malignos, isso tem coisas como o demônio. É exatamente o contrário. Essa é um agente que, diante das grandes dificuldades, não ficam reféns, mas enfrentam e são vitoriosos por causa de Cristo Jesus, que nos dá a coragem. A covardia, queridos, ou a coragem, melhor dizendo, não é algo inato a você. Você pode ter até uma certa valentia. Pedro é muito característico para nós, porque ele, em um determinado momento, quando Jesus está sendo preso, a ideia é de que ele puxa da espada e tenta cortar, e corta a orelha de um dos guardas dos sacerdotes do templo. E Jesus fala: não, guarda isso daí. E o mesmo Pedro é o que vai negar Jesus logo em seguida. Mas também é ele que, depois que o Espírito Santo de Deus vem ser um com o Espírito dele,
não está muito preocupado com a sua própria vida diante das autoridades do templo. E ele diz que a obediência se deve a Deus e não aos homens. Ele apanha, ele sofre as consequências desse seu ato. A coragem é algo que é fruto da vida de Jesus, pela uma consciência invadida pelo Evangelho, que sabe e que tem aprendido e que tem visto o reino de Deus, que conhece o caráter de Deus e que sabe que todos aqueles que quiserem viver de forma piedosa vão sofrer perseguições nesse mundo por causa do nome de Jesus. Peça para que Deus lhe sustente. Peça para que Deus manifeste a vida de Jesus e lhe dê esta intrepidez e esta autoridade de andar em sentido de tudo aquilo que é vida. Que medo nenhum lhe paralise, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Que a covardia não seja senhora da sua vida, mas que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. E que esse Espírito que Ele te deu, pela fé em Jesus, se você crer no Senhor Jesus, é um espírito de intrepidez, daqueles que não querem salvar a própria vida. Que a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Mas todo aquele que por amor de Jesus a abandona, a entrega, esse vai encontrar a vida eterna. Não queira ser o super-herói. Tenha consciência de que o reino de Deus é para crianças dependentes, para aqueles que descansam no poder de Deus, para que o orgulho não tome conta também do seu coração, para que você não se ache melhor que o outro. E ande em direção à vontade do Senhor para a sua vida. De coração para coração, eu diria o seguinte: a coragem é o medo que faz as suas orações, e a covardia é o medo que faz você fugir e não depender de Deus. Por isso, um grande abraço a você, que Deus abençoe grandemente aí a sua família em Cristo. E eu espero você no próximo programa para que a gente possa mais uma vez olhar para as Escrituras e meditar nela. Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.